Olá, seja bem-vindo ao podcast Grande Expediente. Esse espaço aqui é para os vereadores falarem de projetos e de ideias do mandato. Recebo o vereador Jackson Charles. Vereador, prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Prazer é todo meu, um prazer estar sempre dando informações e falando para a sociedade daquilo que nós pensamos, aquilo que nós estamos fazendo, fizemos em prol da sociedade anapolina. O senhor está no quarto mandato. Quarto mandato. O que move o vereador Jackson Charles a continuar na Câmara, a continuar no dia a dia sendo vereador? Servir a sociedade, servir as pessoas, lutar pelas pessoas menos favorecidas, né? Este é o sentimento que mais me move estar aqui na luta em busca de benefícios para a sociedade. E como o senhor dialoga com o povo anapolino? Quais são os métodos? De que maneira que o senhor tem o contato com a população? Olha, nós temos várias formas de estar comunicando com as pessoas. Dentre elas, nós temos o nosso papel pessoal de estar pessoalmente no dia a dia, visitando entre as pessoas, visitando a comunidade, visitando as empresas, visitando os órgãos públicos por a cidade afora. Nós temos um projeto interessante que nós já trazemos desde o nosso primeiro mandato, que é o nosso Jackson Móvel, que na verdade é o nosso gabinete itinerante. Esse gabinete itinerante, ele trabalha o dia inteiro nas ruas da cidade, buscando as demandas, recebendo as demandas, atendendo as pessoas no social. Esta semana, por exemplo, nós já atendemos 2 famílias, levando-as para atendimento médico em Goiânia. É um trabalho social que nós fazemos, que está dentro do nosso propósito de conversar. E temos os nossos veículos de comunicação, como as nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, enfim. A gente tem um trabalho muito forte na comunicação, porque nós entendemos a importância da comunicação para fortalecer o nosso trabalho. Vereador, o senhor sempre foi um defensor desde o primeiro mandato aqui da efetividade das leis, até mesmo em detrimento de apresentar alguma nova lei aqui na Câmara. Como que o senhor estruturou esse pensamento ao longo dos 4 mandatos para que isso aconteça na prática mesmo? Então, Marcos, vários aspectos me levaram a trabalhar nesse sentido. Inclusive, existe uma lei minha que eu estou lutando desde o meu segundo mandato para que seja conclusa aqui, que é a compilação das leis municipais aqui na Câmara Municipal. É uma lei que está aprovada, mas que ainda não foi colocada em prática. Estou cobrando, inclusive, da nova presidente para que isso aconteça. Por quê? Porque acontece muito um emanado de leis e, às vezes, um tema tem 5, 6, 7 leis falando do mesmo tema. E às vezes, por esse motivo, ela não tem a sua efetividade. E eu tenho cobrado muito, no sentido de que, ao aprovar uma lei, ela tem que ter sentido e tem que ser colocada em prática. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Quando eu aqui cheguei, a minha formação é ciências imobiliárias. E um dos problemas que nós enfrentamos foi exatamente os conflitos existentes entre as leis por esse motivo. E um dos pontos que a gente bate muito aqui é na justiça tributária, que avanços importantes nós tivemos com a alteração que nós fizemos de leis que eram conflitantes e que hoje não são mais, e ganha com isso a sociedade anapolina. Às vezes as pessoas acham que a justiça tributária é cortar imposto, mas não, é fazer exatamente aquilo que atenda o poder público, mas também o cidadão de modo geral, né, vereador? Na verdade, a justiça tributária faz com que você pague efetivamente por aquilo que você tem que pagar e não por aquilo que você não tem que pagar. Um exemplo disso é que uma das alterações que eu fiz foi acabar com a bitributação do ITBI em Anápolis. Em Anápolis, antes da minha chegada, antes da minha alteração no Código Tributário Municipal, as pessoas adquiriam um terreno e pagavam o ITBI 2 vezes pela mesma compra. Isso é bitributação. Então, isso é injustiça tributária. Então, nós lutamos e conseguimos fazer a justiça tributária e hoje as pessoas que adquirem terreno parcelado em Anápolis não pagam mais o imposto 2 vezes, sim apenas no ato da transferência para o seu nome. Isso é justiça tributária. E isso fomenta a economia também, ajuda a
a movimentar o setor. Fomenta a economia, dá mais condições para que as pessoas possam adquirir os seus imóveis, né? Dá credibilidade, enfim, é uma série de possibilidades positivas que a justiça tributária traz e faz com que a cidade seja uma cidade que tenha legalidade dentro daquilo que ela cobra e que ela não cobra, ou seja, a cidade recebe apenas aquilo que lhe é devido. Enquanto um profissional da área, o senhor se encontra esperançoso em relação aos programas habitacionais prometidos aí por essa gestão municipal, vereador? Eu encontro muito, as coisas estão acontecendo, as forças políticas, tanto do Estado quanto do município, no Executivo, têm trabalhado muito nesse sentido, e eu acredito sim, os avanços na redução do déficit habitacional em Anápolis, eu acredito que dentro desse primeiro e segundo ano de mandato. Queria falar de algumas leis que o senhor criou aí ao longo da trajetória, algumas mais recentes, por exemplo, essa do ano passado, que obriga o gestor do SUS a realizar audiências públicas para prestar contas para os vereadores e para a sociedade de modo geral. Essa lei é uma lei que mostra e contradiz aquilo que muitos falam, que a Câmara é pelega, que a Câmara vive no tapete do Executivo, e isso aí demonstra que a Câmara está fazendo um papel importante de legislação, né, independente, e mostrando que o Poder Legislativo tem a sua autonomia, a sua competência. O objetivo dessa lei é fazer com que aquelas cobranças que acontecem na casa da população, porque o político, o vereador, é o político mais próximo da sociedade, obviamente ele é o mais cobrado, e às vezes a gente fica assim, sem uma explicação melhor ou maior para a sociedade, por falta de informação. E essa lei obriga o gestor do SUS, no caso o secretário de Saúde, a prestar contas quadrimestralmente na Câmara das suas ações da saúde, como o que está investindo, como é que estão as cirurgias eletivas, como é que estão as consultas, enfim, todo o relatório de tudo que está acontecendo e o planejamento do que vai acontecer é feito nessa prestação de contas. Já aconteceu, quero comemorar aqui, já 2 prestações de contas em função desta lei. Eu, inclusive, na última prestação de contas, fiz uma cobrança da secretária exigindo o cumprimento à risca daquilo que exige a lei na prestação de conta, para não desvirtuar, para que não seja apenas uma prestação de conta fantasiosa, ela tem que retratar a realidade. Então, nós temos feito um papel importante e isso ganha a sociedade também. Uma outra lei, projeto que foi aprovado em plenário recentemente, vereador, trata da proibição da inauguração entrega de obra pública incompleta, inacabada, ou até aquelas que foram concluídas, mas ainda não estão prontas para atender aquilo que determina quando ela foi iniciada. Eu acho que isso aqui tem um peso importantíssimo para a cidade de Anápolis. Sem sombra de dúvida. E também, isso aí demonstra também a nossa preocupação de valorização do Poder Legislativo no cumprimento do seu exercício de fiscalizador. Cada tempo que passa, eu tenho preocupado em dar ferramentas à Câmara Municipal para que ela possa exercer na plenitude o seu mandato de vereador nessa casa. Isso mostra aí também a nossa imparcialidade. Por exemplo, essa lei foi aprovada em um governo onde eu era o líder desse governo. Então, mostra que o nosso papel aqui, ele é independente. E hoje, essa lei valerá, inclusive, para o governo que aí está e para os próximos governos, que é um governo também que eu defendo nessa casa. Então, mas o vereador não pode perder a sua essência de fiscalizador e a sua obrigação de fiscalizar, que é para isso que o povo elegeu os vereadores. Então, eu acredito que essas leis fortalecem muito o mandato do vereador, dá credibilidade perante a sociedade e é uma forma do vereador dar satisfação no exercício do seu mandato aqui na casa para a população. Queria que o senhor explicasse também de um outro projeto que já foi aprovado, está aguardando a sanção, que de autoria do vereador Jackson Charles, obriga a empresa terceirizada que presta serviço público para apresentar mensalmente o comprovante de quitação do pagamento das pessoas que estão ali. Por que surgiu essa ideia de fazer essa lei, vereador? Ao longo dos anos, nós recebemos aqui na casa, por várias vezes, profissionais terceirizados, ou seja, profissionais
que trabalham para empresas, que trabalham para a prefeitura, contratados pela prefeitura, virem à Câmara reclamar de que não receberam o salário, que a empresa está atrasada 1 mês, 2 meses, 3 meses, e atribuindo à prefeitura essa responsabilidade e cobrando do vereador essa responsabilidade. E agora, com essa ferramenta, nós vamos poder demonstrar e cobrar das empresas terceirizadas que elas cumpram com o seu papel, independentemente da sua obrigação ou da obrigação da prefeitura com essa empresa. Uma empresa, quando ela adentra em uma licitação, a licitação é clara e diz que a empresa tem a obrigação de ter o seu sustento financeiro, a sua capacidade financeira para suprir todas as necessidades, independentemente dela receber ou não do município. Se o município, por algum motivo, deixar de pagar ou atrasar o pagamento, que a empresa entre na justiça contra o município para receber aquilo que ela tem de direito. Agora, a relação desses profissionais com a empresa não tem absolutamente nada a ver com a relação e a obrigação que essa empresa tem com o município. Você prestou serviço, o funcionário trabalhou com dignidade, deu o seu tempo, trabalhou 30 dias, ele tem o direito e a empresa tem a obrigação de pagar. Ela tem que ter dinheiro para pagar, independentemente da prefeitura ter ou não feito o pagamento naquele mês para ela. Essa lei oferta essa possibilidade porque as empresas terão a obrigação de prestar contas todos os meses dos comprovantes de pagamentos dos servidores que ela contratou, sob pena de cancelamento do contrato e também de não poder participar de outras licitações. Esse é o nosso objetivo. E é uma proteção para pai e mãe de família, né? A proteção é essa, porque embora a gente não possa adentrar dentro da esfera privada, mas nós podemos fazer obrigações aqui daquelas empresas que prestam serviço para o município. Então, estamos usando aqui o nosso mandato de vereador para cumprir efetivamente aquilo que nós fomos determinados a fazer. Deixa eu trazer uma outra lei, essa já está valendo na cidade de Anápolis, de autoria do senhor também, que fala sobre a regulamentação do plantio de árvores em via pública na cidade. Por que o senhor criou essa lei e qual que é o objetivo dela? Na verdade, essa lei não trata, não é do... Da questão da rede elétrica, preocupação com a rede elétrica. Não é do plantio. Na verdade, ela trata do plantio de árvores adequadas nos lugares adequados. Parabéns. É porque eu tenho duas leis semelhantes a isso aí. Essa lei é muito importante, Marcos, porque nós vivemos ao longo dos anos problemas crônicos de árvores e fios entrelaçados em árvores em função disso. Porque você lá na sua casa não conhece que árvore é aquela, qual é o porte dela, e você, querendo uma sombrinha na sua casa, vai lá e faz o plantio daquela árvore, debaixo de um fio de alta tensão. Essa árvore cresce, e aí por negligência tanto da prefeitura quanto da empresa concessionária, essa árvore não é podada em tempo ideal e ela encosta no fio de alta tensão, causando o quê? Transtorno de falta de energia, vidas correndo riscos, né? E aí, quando ela chega lá, fica aquele jogo de empurra. De quem é a responsabilidade? É da prefeitura? É da empresa terceirizada? Isso é muito complicado. Então nós criamos essa lei, criando regras para o plantio em locais adequados. Ou seja, a partir dessa lei, não se pode mais fazer plantios de árvores de grande porte debaixo de fios de alta tensão no município. Ou seja, quando tiver fio, você vai plantar do outro lado. Se tiver fio, você vai ver com a prefeitura qual é a árvore mais adequada que você possa plantar ali. Se você plantar um pé de ipê embaixo de uma alvenação, a prefeitura pode ir lá e arrancar a sua árvore e plantar uma árvore mais adequada. Inclusive, o objetivo é a economia, porque é um custo danado para os cofres públicos ficar indo podar as árvores. No futuro, então, a gente pode ter uma cidade muito mais organizada, né? Essa lei pensa no futuro, porque também não dá para a gente sair por aí arrancando tudo quanto é árvore, porque ela está embaixo do fio de alta tensão. E agora é trabalhar na manutenção para que isso seja administrado, né? Durante esse período que ela vai vir a adequação para isso. Mas a gente está aqui, Marcos, para trabalhar, para corrigir os erros do passado, trabalhar para que o presente seja um presente mais adequado, mas pensar que no futuro,
curto, médio ou longo prazo, seja um futuro melhor para a vida das pessoas da nossa cidade. O senhor tem organizado aí uma comemoração dos 60 anos da Vila Formosa. Queria primeiro que o senhor falasse da importância da Vila Formosa na sua vida. Vila Formosa é tudo na minha vida, né? Foi lá que eu cresci, foi lá a minha primeira escola, Colégio Lais Anhanguera, a quem eu quero aproveitar aqui a oportunidade de dizer que Deus me deu a graça de ser vereador e estar lutando para a construção da nova escola Anhanguera, que a construção está em andamento. Foi lá que eu tive o meu primeiro emprego, sem carteira assinada, e foi na Vila Formosa que eu tive o meu primeiro emprego de carteira assinada. É lá que eu criei e constituí família, é lá que eu faço meus investimentos, é lá que eu tenho a minha empresa comercial, e a minha vida é na Vila Formosa. Então, e quando eu digo Vila Formosa, eu estou falando de Vila Formosa, de Jardim América, de Eldorado, de JK Centro-Oeste, de São Sebastião, de Xangri-Lá, de Arco Verde, de Setor Sul, de Itororó, de Maria Augusta, de Santa Clara, São Paulo e agora do Arco-Íris. São bairros que nasceram da Vila Formosa. É um apêndice da Vila Formosa. São filhos de pais da Vila Formosa que adquiriram ali terrenos próximos e foi se denominando outros bairros que eu considero a grande Vila Formosa. E agora a Vila Formosa completa 60 anos de implantação. Agora, nesse mês de novembro, nós vamos realizar aqui uma grande festa para homenagear todos os empresários que acreditaram na Vila Formosa e região, que acreditaram e constituíram famílias, que deram empregos, que estão gerando impostos para a cidade e que fizeram a região crescer ao passo desses lugares que eu disse. E também nós vamos estar entregando, se Deus quiser, ainda esse mês, as sonhadas escrituras das casas da AGEAB, ou seja, antiga Coab, para os moradores pioneiros da Vila Formosa. Mais de 50 escrituras serão entregues. Isso é um pedido de muito tempo, né, Jacques? É um sonho e um pedido de muito tempo. Pessoas já não acreditavam mais que teriam isso solucionado e graças ao nosso mandato, a nossa boa relação, independentemente de sigla partidária ou ideologia partidária, nós conseguimos encaminhar isso, um trabalho árduo da minha equipe, em parceria com a AGEAB, e nós vamos agora, já está sendo encaminhado para o cartório, as confecções das escrituras com a documentação tudo 100% para a gente fazer o sonho dessas pessoas. O senhor vai trazer os pioneiros então aqui para o plenário da Câmara? Vamos trazer os pioneiros aqui para a Câmara no dia 12 de novembro, fazer uma grande festa, pela primeira vez, né, a gente trazer uma comemoração de um bairro tão importante da cidade, e Deus me honrou com isso. Deus está dando a oportunidade que eu, né, uma pessoa que chegou entre os 5 e 6 anos de idade na Vila Formosa, eu já tenho lá meus 63 anos, né? Está me dando a oportunidade de honrar aquilo que eu comecei, que nós construímos com a nossa família, né? E que agora nós vamos poder honrar essas pessoas, homenagear essas pessoas nesse dia especial que vai ser no dia 12 de novembro aqui na Câmara Municipal, em uma sessão solene para eternizar a história da Vila Formosa na cidade de Anápolis. Me dá o top 5 das obras que o vereador Jackson Charles ajudou a mudar a história lá da Vila Formosa. Olha, nós podemos dizer aí que nós temos um leque muito grande de obras da Vila Formosa, depois da nossa chegada, nesses 12 anos dessa casa. Mas eu tenho algumas obras que foram significativas, como, por exemplo, o asfalto da Rua Estrada de Ferro, que era a antiga estrada de ferro, onde passava o trem de ferro. Esse asfalto começou no governo Pedro Sayú, com o vereador Jackson Charles, presidente da Associação de Moradores da Vila Formosa, e nós caminhamos depois para o governo Gomide, o vereador Jackson, já diretor de turismo da Prefeitura Municipal, né? E aí nós concluímos essa obra do governo do prefeito Antônio Roberto Gomide. Também a ligação da Vila Formosa com o Setor Sul, com a captação de água e a construção da ponte de irrigação da Vila Formosa
ao Itororó e Setor Sul, que antes era uma pinguela, hoje é uma passagem asfaltada, iluminada, com calçadas para as pessoas dando segurança. Também é uma obra que eu tenho um amor muito grande por ela, pela sua significância. Nós construímos também o feirão coberto da Vila Formosa, a pedido, inclusive, do meu saudoso e bondoso pai, que não está entre nós, através de uma assinatura, ou seja, um abaixo-assinado que ele fez no bairro, me entregou isso em uma reunião lá no Colégio Anhanguera, com a presença do prefeito Antônio Roberto Gomide, da época. Eu já era diretor do Gomide, e nós conseguimos iniciar a obra e terminamos ela no governo do prefeito João Gomes, né? Uma obra importante. Uma obra de grande significado que nós conseguimos realizar, e aí para isso eu precisei me tornar secretário de Meio Ambiente da cidade de Anápolis, no governo do prefeito Roberto Naves, e nós conseguimos realizar o grande sonho da região, que foi acabar com a erosão que existia ali na Avenida Ferroviária, ligando o Arco Verde à Vila Formosa e Setor Sul. Era uma obra que já tinha passado por vários prefeitos e nenhum tinha resolvido, e eu, na condição de secretário de Meio Ambiente, nós conseguimos investir ali na ordem de mais de 6 milhões de reais, e hoje não existe mais erosão ali naquela região e a população usufruindo desse benefício. E nós temos outras obras importantes na região, como, por exemplo, a praça lá no bairro São Sebastião, a preservação da tradicional mina ali na rua da Vila Formosa, na rua 130, mas por fim nós fizemos uma obra importante, que foi o feirão coberto no residencial Santa Clara, ali ligando o Setor Sul, que inclusive nós fizemos lá agora esse ano a primeira festa das crianças, com mais de 2.000 pessoas presentes, um sucesso total. Teve Jackson Bike lá? Teve várias Jackson Bikes sorteadas, a festa das crianças, pais, vizinhos, moradores. Então foi uma grande festa. Então, para mim, eu passaria aqui o dia todo, o mês todo, talvez o ano todo, falando de obras que já alcançam a média e a ordem aí de mais de 50 obras levadas para aquela região através do nosso mandato aqui nesse período de 12 anos. A gente, então, assume o compromisso aqui de voltar a falar de novo, vereador, nosso tempo acabou, para falar de mais obras, mais projetos e ideias dos seus mandatos aqui na Câmara. E eu agradeço a participação aqui no nosso podcast. E eu fico feliz e quero voltar aqui no podcast para anunciar a inauguração da nova escola lá em Anhanguera, que está em construção, mais uma conquista do vereador Jackson Charles. Tá, então, vereador Jackson Charles conversando com a gente. Essa conversa não acaba por aqui, não. Ele volta outras vezes para falar mais de projetos, de obras, para falar das ideias que ele tem para a cidade de Anápolis. Câmara Municipal de Anápolis, essa casa é sua.